Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel, sou graduando em Zootecnia na Universidade Federal de Rondonópolis e hoje irei ministrar uma apresentação para vocês sobre a nutrição e alimentação de animais não ruminantes, com a particularidade da utilização de farelo de polpa cítrica e farelo de acerola na alimentação desses animais não ruminantes. Bom, para começar, pessoal, eu vou começar falando sobre a produção no Brasil e no mundo. Vale ressaltar que eu trouxe uma imagem ilustrativa para as pessoas que não conhecem este alimento que é a polpa cítrica. Geralmente, a maneira mais comum de você ter o contato com essa polpa cítrica é no formato de pellet, está no formato da imagem que eu trouxe para ilustrar para vocês. Para quem não conhece, pode parecer um pouco estranho, mas geralmente é assim que ela é comercializada. Bom, para começar, vou falar que no Brasil são produzidas cerca de 1 milhão de toneladas ao ano de polpa cítrica desidratada. E os locais que possuem seu foco de produção no Brasil é mais na região sul, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Uma particularidade muito legal deste alimento é que ele pode ser um substituto, um produto alternativo a ser adicionado na dieta e na ração, para milho, sorgo em formato de grão moído, e na parte dos farelos ele pode ser uma alternativa para farelo de trigo e polpa de beterraba também. Justamente pela sua particularidade de ser um alimento energético. Isso é muito legal, porque ele consegue ter níveis energéticos muito parecidos com esses alimentos. Ele pode ser uma alternativa também economicamente viável, por ser um subproduto. E aproveitando o gancho que eu falei, ele é um sobreproduto de indústrias de sucos cítricos, que geralmente é laranja, limão e, dentre outros, frutas cítricas para a utilização deste alimento. Bom, falando um pouco, eu aproveitando ainda mais o gancho que eu citei ali atrás, na última slide, vou falar um pouco sobre o processamento dessa polpa cítrica, que ele pode ser, no final, vou falar que da parte do farelo e formato do pellet. Bom, para começar, vou falar sobre o recebimento e separação dos resíduos cítricos, que nada mais é do que a fábrica vai receber essa matéria-prima, que vai ser esse subproduto dessas fábricas que fazem produtos de alimentos cítricos, que eles vão separar também os alimentos que vão prosseguir para processamento e aqueles que irão ser descartados, né, que por algum motivo, né, por erro de transporte, não deu houve uma fermentação ou a produção de bolor, eles vão ser separados e descartados. E aqueles que foram selecionados, que vão seguir no processamento, vão passar por um processo de desumidificação inicial, que nada mais é do que uma prensagem para a remoção da umidade encontrada nesse produto. Logo após, ele vai passar por uma secagem, que vai ser a desidratação térmica, que nada mais é do que este produto vai ser transportado para um tambor, que é um tambor rotativo, no qual ele vai ser, como é a palavra? Ele vai ser vai vir uma onda de ar quente que vai ir secando este produto através da maneira térmica, que o objetivo é deixar esse produto com umidade de cerca de 10%, para que haja como pode dizer, a desativação de algumas enzimas e também para a remoção de micro-organismos indesejados, que são micro-organismos patogênicos, para que não possam afetar tanto os animais, tanto afetar a gente também, que seremos o consumidor final deste animal, que vai ser o consumidor deste produto. Logo após, é um processo opcional, que em alguns países passou a ser obrigatório, mas aqui é opcional, que é a adição de cal, que é para evitar a fermentação indesejada deste produto, que ele auxilia também na conservação deste produto e também ele aumenta um pouco da concentração de cálcio presente neste alimento. Então, é um opcional que deveria ser mais obrigatório do que opcional, porque só vem a somar.
para enriquecer o valor nutricional deste alimento. Logo após, ele vai passar por um processo de moagem ou peletização. Moagem, se for comercializado no formato de farelo, e peletização, ele vai passar por ele vai ser prensado, ele vai ser compactado e vai formar o pellet. Por isso, pelletização. E logo após ele vai ser armazenado em forma de saco, de bags, e depois vai ser comercializado a, as grandes propriedades de interesse que vão querer utilizar esse produto. Agora falando sobre os fatores nutricionais e antinutricionais do farelo de polpa cítrica. Bom, para começar, vou falar sobre os aspectos nutricionais, que são a parte legal deste alimento, que assim como eu havia ressaltado lá no primeiro slide, ele é um substituto para grãos energéticos devido à sua alta concentração energética. E aqui eu trouxe a tabela nutricional deste alimento. E outro aspecto muito interessante, que como ele é um subproduto de frutas cítricas, ele tem uma alta fíbrica, ele tem perdão, ele tem uma alta fibra digestível. E por ser um alimento cítrico, ele tem uma alta palatabilidade, ou seja, ele tem uma alta aceitação pelos animais. Ou seja, se você adicionar este alimento na sua ração, posteriormente na sua dieta, os animais vão ter vai ter uma maior, como posso dizer, probabilidade desses animais aceitarem, ter uma aceitação desse alimento dessa ração que você vai fornecer para eles. Agora, falando um pouco sobre a parte chata, que são os fatores antinutricionais do farelo de polpa cítrica, que mesmo ocorrendo um processamento, uma seleção dessa matéria-prima, né, que é o alimento, pode ser que haja uma possível presença de resíduos de pesticida ou micotoxinas que não foram, pode dizer, observados nesse processamento, nessa etapa de processamento, que às vezes tem uma porcentagem, às vezes que é passada. Então, este é um dos riscos que podem abrigar este alimento. Outro fator que é a variabilidade da composição, que dependendo do alimento cítrico que veio a ser utilizado para o processamento dessa polpa cítrica, pode aumentar ou diminuir o valor nutricional deste alimento. Se foi laranja, se foi limão, se foi tangerina. Essa que é uma particularidade que te deixa um pouco na mão, né? Que é um pouco incerto o alimento cítrico que você vai utilizar. E outro fator que é uma particularidade que é um tanto antinutricional se você for utilizar muito deste alimento é seu baixo teor de proteína bruta. Ou seja, você vai ter que adicionar outros alimentos que possuem uma maior concentração de proteína bruta para enriquecer a sua ração, porque ele tem baixos níveis de proteína bruta. Agora, pessoal, vou falar um pouco sobre o farelo de acerola e suas particularidades, é claro. Para quem não conhece, eu trouxe também uma imagem ilustrativa para ilustrar as pessoas que ainda não conhecem o farelo de acerola. Muitas pessoas conhecem a acerola, mas não conhecem o farelo de acerola. Daí eu trouxe um pouco a imagem de como ele é geralmente comercializado. Que parece a mesma coloração do Todd, mas não é Todd, gente. Então, cuidado aí. Agora, para começar, eu vou falar só da produção no Brasil e no mundo. Que é mais no Brasil, que eu encontrei os dados. Isso foi uma falha minha. Mas, para começar, vou falar que essa produção nacional é estimada entre 35 mil a 45 mil toneladas ao ano. Por que 35 mil e 45 mil? Porque este valor ele varia conforme a sua fonte e também o seu ano. Também depende da produção da safra, né, que foi, como pode dizer, foi estimado no ano, no decorrer do ano. E como pode dizer, a liderança de produção deste produto são nos estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia e no Ceará. Porém, São Paulo apresenta um destaque de cultivo intensivo e na sua produção e exportação para as indústrias. E aqui no Centro-Oeste tem uma produção em menor escala, que como Goiás e Mato Grosso. Agora falando sobre seus fatores antinutricionais e nutricionais, trouxe uma ilustração também da acerola.
Os fatores nutricionais do farelo de acerola, ele pode ser taxado como alimento de alto interesse para os produtores de granja aviária, porque ele melhora, e também para os produtores de aos produtores de granja de suínos também, porque ele melhora a coloração da carne e da gema, devido aos carotenoides e antocianinas remanescentes presentes neste alimento. Ou seja, ele deixa o ovo com uma coloração, com a gema com uma coloração mais amarelinha, a carne fica com a coloração mais avermelhada. Ou seja, isso é muito interessante para os produtores de suínos e produtores de, de frangos de corte também. E também para os produtores de frangos de postura, aves de postura. Ele possui uma melhora, é um alimento que ele melhora também a saúde intestinal dos animais, devido aos seus compostos bioativos. E também ele pode ser um ingrediente alternativo, e constantemente ele reduz o custo se ele for fornecido na ração, porque ele é um subproduto, ou seja, ele é rentalmente interessante para os produtores que desejam comprar este alimento para ser utilizado na ração. Agora, sobre os seus fatores antinutricionais, são parecidos com os fatores da acerola, só na parte os fatores da polpa cítrica, na parte da proteína, porque é um alimento que ele é baixo em teor de proteína e também tem uma particularidade que ele é diferente, aí já é um ponto diferente da polpa cítrica, que ele tem baixo nível de energia, ou seja, é um alimento que ele é baixo energético e baixo proteico, então você tem que ter uma estratégia de formulação muito interessante para você saber utilizar e aproveitar os seus fatores nutricionais que são desejáveis para a ração. Ele tem uma alta variabilidade composicional. Mas por quê? Já que ele é um farelo só de um único produto, que é a acerola. Porque dependendo como posso dizer, dependendo da fertilidade do solo, dependendo do manejo que o produtor do pé de acerola vai utilizar, ele pode afetar o valor nutricional desse produto. Então, essa alta variabilidade composicional é dependente disso. E ele tem um risco maior de fermentação quando comparado à polpa cítrica. Eu falei de polpa cítrica porque o que limita a inclusão deste alimento para na utilização desse alimento na ração. Agora falando, pessoal, sobre o processamento do farelo de acerola, aí sim ele é particularmente idêntico. Ele é quase idêntico ao processamento da polpa cítrica. Ele vai começar pela recepção e seleção da acerola, que assim como a polpa cítrica, é na seleção dessa matéria-prima, que é o resíduo da acerola, que vai ser selecionada, vai ser descartada aqueles que apresentam um bolor, algum tipo de fermentação indesejada, e aqueles que foram selecionados vão passar por um processo de lavagem e sanitização, que é a remoção de resíduos que fogem do produto da acerola, como galhos, como folhas, que acabaram passando, né, desse processamento lá de indústrias que utilizam a acerola como produto principal, e quando ele é subproduto, ele vem com alguns, é, algumas partes indesejadas, alguns produtos indesejados juntamente, como galhos e folhas. E após isso é realizada a extração do suco ou da polpa da acerola, para que seja utilizada apenas a parte não úmida, a parte seca, para, para prosseguir com a utilização deste produto. Depois é realizada a desidratação e a secagem do resíduo, que é o mesmo processo lá da polpa cítrica para que seja removida toda a umidade até um nível de 10% deste produto. Depois ocorre a moagem e o peneiramento deste produto para ser comercializado em formato de farelo. Depois ocorre o armazenamento e a embalagem desse produto para ser comercializado para os grandes produtores que irão utilizar este produto na sua ração. Agora, pessoal, eu vou estar apresentando um artigo científico que ele vai tratar da utilização de polpa cítrica, que esse artigo trata a palatabilidade e digestibilidade de dietas para cavalos contendo níveis crescentes de polpa cítrica. E
Nessa primeira tabela, ela vai falar sobre a escolha e a proporção de ingestão de concentrados com níveis crescentes de polpa cítrica adicionados à dieta, que nada mais é do que a adição de níveis de polpa cítrica ao ponto de que, que o pessoal que orquestrou este estudo observaram que, conforme eles iam adicionando polpa cítrica na ração dos animais, para ver os níveis de ingestão. Ou seja, eles notaram que a partir de. Eles foram adicionando um alimento, uma ração sem polpa cítrica, uma ração com 7% de polpa cítrica na sua composição, com 14, com 21 e 28. Eles observaram que até 28% de adição de polpa cítrica na ração, os animais estavam, os equinos, no caso, estavam aceitando. Ocorreu um aumento na palatabilidade deste alimento. E acima de 28%, os animais conseguiam identificar o alimento, eles preferiram a ração que não tinha polpa cítrica. Ou seja, até 20% teve uma relação de ingestão positiva. Acima deste valor já era algo negativo. Ou seja, os animais conseguiam identificar a ração que tinha e que não tinha polpa cítrica. E até 28% eles estavam aceitando, ocorrendo um aumento positivo na palatabilidade. E na segunda tabela é uma relação entre a capacidade tamponante e pH das fezes dos cavalos alimentados com dietas com diferentes níveis de polpa cítrica. E é uma particularidade porque, a partir deste ponto, não foi observado diferença das fezes na alimentação dos cavalos com e sem polpa cítrica. Ou seja, para aqueles animais que estavam sendo ofertados a polpa cítrica e aqueles animais que não estavam sendo ofertados não tinham diferenças significativas nas suas fezes e também no seu pH, o que pode ser facilmente ilustrado na tabela. Ou seja, mesmo que você adicione ou não polpa cítrica, não teve uma diferença ou uma queda de pH ou aumento de pH. Isso é algo muito legal, porque demonstra que esse alimento ele consegue conservar o pH e a sua capacidade tamponante. Que, a partir do momento que o alimento não afeta é, o, as características do comum dos animais, ele é um alimento desejável para nós. Ou seja, com e sem polpa cítrica não teve um aumento ou diferenciação de pH e efeito tamponante. E a outra tabela, a tabela final, é uma tabela que ela demonstra os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes de dieta com níveis crescentes de polpa cítrica adicionada à dieta. E também apresenta uma particularidade que essa tabela ela demonstra que conforme foi adicionado, foi aumentando os níveis de polpa cítrica na ração dos cavalos, não houve uma diferença significativa nos índices de digestibilidade e na nutrição desses animais. Ou seja, mesmo que você foi aumentando os níveis de polpa cítrica, não houve um impedimento na digestibilidade desses animais. Ou seja, demonstra que que esse alimento, a polpa cítrica, teve uma relação positiva com os outros alimentos é, ofertados para os cavalos, para os equinos. Aumentando, como dizer, a crença que a polpa cítrica pode ser sim um alternativo, que ele pode ser benéfico para os animais. E foi observado que neste estudo, o único fator que pode ser um limitante para os animais que seriam essa concentração de 28% de polpa cítrica na, na composição da dieta. E é o único fator que seria, como posso dizer, limitante, a palatabilidade, porque os animais não selecionam a partir de 28% de polpa cítrica alimentos que não têm polpa cítrica. Esse é o único fator que é diferente, que é algo, como posso dizer, eles notaram que é algo limitante, porque este alimento não afeta a digestibilidade a partir de 28%, né,
que é a garantia que os animais irão comer devido à sua palatabilidade e aceitabilidade dos animais, a partir de 28% de polpa cítrica na composição da dieta, não afetou nem o pH, nem a capacidade tamponante, nem o coeficiente de digestibilidade, ou seja, esse alimento só tem a somar para a gente. Agora, eu também trouxe as referências bibliográficas do artigo para quem tiver o interesse de ir lá, ler, se aprofundar, ler um pouco mais e entender os materiais e métodos, os objetivos desse estudo. Trouxe as referências bibliográficas. Pessoal, essa foi minha apresentação. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Um grande abraço e até a próxima apresentação.